O milionário perdido no amor, depois que a negra mendiga se tornou muito mais que babá. Na noite abafada de São Paulo, o apartamento de Ricardo Monteiro parecia uma fortaleza silenciosa. Gigante, brilhante, cheio de móveis caros e quadros que custavam uma fortuna. Tudo impecável, tudo perfeito. Mas no meio daquela riqueza espirrava um vazio desesperador. Ricardo, empresário milionário e reconhecido no mercado financeiro, parecia uma sombra. O homem que controlava bilhões agora era prisioneiro da solidão e da tristeza que engolia desde a morte brutal da cuidadora do seu filho. Aquela mulher, única ligação afetiva que existia na casa, sumira num acidente assustador, deixando um nó cego no peito de Ricardo. O garoto chorava pela ausência que nem entendia, e a mansão era só eco e silêncio. Foi então que Ana apareceu. Ana, jovem negra, de olhar firme e jeito simples. Quando ela atravessou a porta pela primeira vez, trazia a energia fresca de quem não tinha nada a perder. Né? Algo naquela mulher não encaixava perfeitamente no ambiente de luxo e ordem que ele tanto prezava. O passado dela, dizia a intuição dele, era um labirinto de mistérios e prisões invisíveis. Nas semanas seguintes, Ana dominou a rotina da casa, com uma força que Ricardo não conseguia explicar. Ela trouxe o caos e a verdade que faltavam, transformando o silêncio em música, os olhos do garoto em luz. Mas enquanto a confiança crescia, os pequenos sinais sombrios também apareciam. Pessoas do passado dela sussurravam entre as sombras, e um telefone tocou numa madrugada, com uma voz baixa e ameaçadora que só deixou a casa ainda mais fria. Ricardo atendeu. Do outro lado, uma mensagem curta e clara: cuide bem do que é seu, ou vai perder tudo. Ele engoliu seco, o coração disparado, as mãos tremendo. Quem estava atrás de Ana? O que ela escondia? E será que aquela presença que começava a iluminar seus dias não ia virar a maior tempestade da vida dele? A pergunta ficou no ar, pesada e cortante. O milionário, cercado de luxo e silêncio, começava a descobrir que o amor pode ser tanto a melhor cura quanto o mais cruel dos venenos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo engoliu em seco, o telefone ainda quente na mão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ana não é quem você pensa. Ela não veio para cuidar. Ela veio para destruir. Naquele instante, a porta da mansão foi derrubada com violência. 2 homens vestidos de preto invadiram o local. Ricardo sentiu o peito apertar, o suor escorrendo pela nuca. Ana congelou. O menino começou a chorar desesperado, correndo em direção ao pai. Um dos homens avançou, mas Ana se lançou na frente, protegendo a criança com aquela força que parecia brotar do fundo da alma. Ricardo ficou paralisado, sem entender nada, até que os homens tiraram suas máscaras, revelando rostos que ele conhecia, rostos da própria polícia. Ricardo Monteiro, você está preso por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um deles falou firme, enquanto algemas eram esticadas diante dos olhos do empresário. Ana teria sido cúmplice.
Aquele medo escondido finalmente se materializava em pesadelo. Ele olhou para ela, buscando alguma explicação, alguma mentira que o fizesse não acreditar. Mas os olhos dela queimavam com uma verdade que atrasava o ar na garganta. Ana, ele sussurrou, a cabeça girando. Por quê? Por que você fez isso? Ela caiu de joelhos, lágrimas cortando o rosto cansado. Eu tentei proteger você e seu filho, mas eles chegaram até mim primeiro. Eu estou presa a essa vida desde sempre. Inclusive, para mim, Beatriz não desviou o olhar. Eu tive que mentir, para te proteger e te prender. Sua própria voz pareceu ceder por um segundo, mas continuou firme. Ana Elisa não é só uma babá envolvida em crime. Ela está numa fuga que mexe com o que há de mais sujo neste país. Ricardo tentou juntar as peças, mas nada fazia sentido. A irmã da policial? Uma prisão? Uma proteção? Uma mentira? Beatriz se aproximou, tirando um envelope do bolso do casaco. Aqui está toda a verdade. Bom, não só sobre a lavagem de dinheiro que você está sendo acusado. Ana, ou melhor, Elisa, está no meio de um esquema muito maior. Ela foi infiltrada na sua casa. O silêncio gritou. Infiltrada. A palavra cortou o ar. Pesada, impossível de ignorar. Ricardo sentiu a pele arrepiar. Tentou olhar para ela, mas Elisa virou o rosto. Não podia, ou não queria, olhar para ele. Eu pensei que fosse diferente, murmurou Ricardo, o peito apertado, quase fazendo o mundo desabar de novo. Beatriz continuou. Elisa era agente de uma operação secreta da polícia, tentando desbaratar uma quadrilha muito perigosa. Sua missão? Se aproximar de você sem que ninguém suspeitasse. Mas ela se envolveu. Não só com você, mas com quem ela achava que poderia confiar. Ricardo sentiu a cabeça latejar. A mulher que ele acreditava ser a luz do escuro, que trouxe paz para o filho, era uma peça de um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Mas por que proteger você? Ricardo engoliu seco, a mão tremendo enquanto segurava as algemas. Porque ela viu o filho, respondeu Beatriz, olhando para Elisa. E viu que esse moleque é a verdadeira chave para isso tudo. O que você não sabe é que vocês são muito mais ligados a essa rede do que imaginam. Ana Elisa engoliu em seco. A mansão gigante que parecia uma fortaleza virou prisão de novos segredos. E no fundo dos olhos de Elisa, uma promessa silenciosa, que nada seria como antes. Nem mesmo o amor. Mas quem, afinal, estava por trás de tudo? E o que realmente significava aquela ligação entre Ricardo, sua família e Ana Elisa? O próximo passo poderia ser o fim, ou o começo de um caos impossível de controlar. O telefone não parava de tocar. A insistência daquele toque cortava o silêncio pesado da sala. Ricardo encarava Elisa, o olhar dela ainda preso naquela sombra de raiva e medo. Mas havia algo mais ali. Uma fagulha inesperada. Uma verdade que ele não estava pronto para ouvir. Beatriz, tensa,
Estendeu o envelope na direção dele. Leia. O silêncio foi rasgado por um grito rouco de Beatriz. Como? Ela tremia. Ele está vivo? Ricardo apenas encarava, atordoado, a mentira que sustentava sua dor desmoronando na sua frente. O velho Monteiro ainda respirava, com feridas que não pareciam simples acidentes, mas um aviso claro. A história inteira que pensava saber não era nada além de uma fachada. O pai arrastou-se até Elisa. O rosto dela ficou branco, os olhos arregalados, uma mistura de medo e algo como reverência. Você, murmurou ele, a voz baixa, mas carregada de lembranças e segredos enterrados. Você me traiu. Ricardo sentiu o peito apertar como se a própria alma estivesse sendo esmagada. O homem que ele acreditava ter desaparecido, que sustentava sua solidão e revolta, era a peça final daquele quebra-cabeça doentio, e estava ali, vivo, trazendo o caos mais brutal. Pai? Ricardo tentou, mas a palavra soou vazia, quase estranha. Nunca tinha sentido medo daquela forma. Você nunca soube da verdade, do que eu fiz para proteger ou destruir. O velho falava com voz cortada, levando as mãos ao bolso. Elisa, filha inimiga. Seus olhos ardiam. A vida que seu filho vive, o dinheiro que você acha que tem, tudo construído sobre mentiras sujas, roubos, sangue. Eu mesmo paguei o preço. De repente, uma arma apareceu na mão dele, quebrando o silêncio horrível como um trovão. Beatriz gritou, mas foi tarde. Um disparo ecoou, seco, reverberando pelas paredes da mansão. Ricardo sentiu um choque enorme atravessando o corpo, o coração quase parando. Elisa caiu no chão, coberta de sangue, um olhar que se partia em 1000 pedaços e um último suspiro cortante. O ar ficou irrespirável. O pai, tonto e trêmulo, caiu de joelhos, segurando a arma com força trêmula, os olhos fixos na filha caída, que havia sido tudo ao mesmo tempo, proteção e traição, esperança e mentira. Ricardo sentiu o mundo desabar. O homem que odiava, que nunca imaginou capaz de uma coisa dessas, acabara de dar um tiro no coração da mulher que ele amava, ou achava que amava. Nas janelas, sombras se aglomeravam, meses de segredos e traições explodindo numa cena insuportável. Beatriz chorava, presa entre o dever e o horror. O menino, esquecido num canto, soluçava alto, como se o mundo estivesse desmorona. Ricardo agarrou a cabeça entre as mãos, lágrimas queimando, pensando em tudo o que perdeu. Tudo o que jamais tinha realmente começado. O milagre, que virou desastre. E no silêncio que sobrou, quando o barulho do tiroteio sumiu, uma certeza absurda se instalou. Nada jamais seria como antes. Nem mesmo a verdade. Alguém pisou forte na escada. Uma voz grave e inesperada gritou do outro lado da porta. Parem tudo. Essa casa está cercada. Não há mais para onde fugir. Ricardo levantou os olhos, rosto molhado de dor e confusão, encarando a porta fechada, sabendo que o próximo capítulo daquela história torta mal começava, e que as mentiras, os segredos e o sangue apenas começavam a revelar o que escondiam de verdade. Quem seria o próximo a cair? E o que ainda estava enterrado, esperando no escuro daquela família despedaçada? A verdade não está onde você procura. Ricardo virou a cabeça para a janela quebrada, o vidro despedaçado refletindo sua imagem dentro da própria casa transformada em prisão. O que viu não foi ele mesmo. No reflexo da janela, ali, parado atrás dele, havia um homem. Um rosto conhecido, mas que não deveria estar ali. O homem sorriu com uma frieza letal e então estendeu a mão. Surpreso? A voz era de alguém que sabia demais. Ricardo virou de um jeito brusco, buscando o dono daquele rosto que congelava o sangue. Quem? Você? Saiu quase num sussurro sufocado.
No instante seguinte, uma ideia gelada explodiu na cabeça dele como um tiro. O homem que estava atrás dele não era nenhum estranho. Era Beatriz. Mas Beatriz não estava sozinha. E ela não era quem dizia ser. A polícia toda? Parte da mentira. Ana, Elisa, a irmã traidora? Apenas outra peça num jogo horrível e maior. O velho Monteiro se levantou, cambaleando, e um sorriso amargo desenhou sua boca rachada. O que vocês não sabem, ele cuspiu no chão, é que essa casa nunca foi só nossa prisão. É o verdadeiro palco do teatro mais sujo que já existiu. Vocês estão todos dentro de uma armadilha e só agora começam a entender. Ricardo sentiu o chão fugir sob os pés. A câmera da mente pulava de rosto para rosto, buscando a verdade no mar de máscaras, engano e dor. Beatriz virou-se lentamente, seus olhos frios demais, e finalmente falou. Quem você pensa que conhece? Não passa de uma fantasma. Eu não sou polícia, não sou irmã dela, não sou nada disso. Ela abriu o casaco, mostrando equipamentos, comunicações, um crachá queimado. Sou parte da velha guarda da máfia que seu pai ajudou a construir. As palavras que ouviu são só uma parte do plano. Agora o show de verdade começa. O silêncio que pousou naquelas paredes era sufocante, doído, cortante. Ricardo encarou a memória daquela mulher que já amou, da criança que chorava no canto, do homem que se dizia morto, e se deu conta de algo terrível. Nunca esteve no controle. Você sempre foi parte das sombras. Sua fortuna, sua imagem, tudo isso foi tecido na mentira que você mesmo criou. Ricardo virou para Beatriz, buscando ajuda, mas ela também o encarava diferente. Um olhar que misturava medo e raiva, como se ele tivesse mudado diante dos seus olhos. Você matou aquela mulher! Beatriz disse baixo, mas o peso da voz fez até o menino parar de chorar. E não foi para proteger ninguém, foi para escondê-la. O garoto, confuso, virou para o pai, os olhos arregalados, choro embargado, tentando entender. Ricardo sentiu o ar pesar demais, a verdade virando lâmina no peito. Por quê? Ele conseguiu perguntar, a voz quase nenhuma. Por que eu faria isso? Mas não veio resposta. O silêncio voltou, sufocante, até que, de repente, um choro baixinho surgiu no canto. O menino, tirando da bolsa surrada de Ana Elisa um pequeno pacote amassado, revelou um bilhete, amarelado, dobrado 1000 vezes. Ricardo pegou o papel com dedos trêmulos. As palavras que leu mudaram tudo de novo. Eu vi demais. Proteja o menino. Ele é a chave, mesmo que ele não saiba. Confie na verdade, não no rosto que ele vê. Beatriz deu um passo para trás, os olhos cheios de dúvida e medo. Era o relógio antigo pendurado no corredor da entrada, mas não era só isso. O som vinha também do celular no bolso da camisa de Elisa caída no chão. O aparelho vibrava freneticamente, uma vibração que não parecia normal, quase automática. Ricardo se arrastou até lá, a respiração pesada como se estivesse subindo uma escada enorme. Tirou o celular da camisa dela e, quando desbloqueou, o que viu explodiu tudo de novo. Não havia uma mensagem nem chamada. O que aparecia na tela era um vídeo. Só que não era ele, nem Ana, nem o velho Monteiro. Era uma casa, outra casa. Uma casa comum, modesta, simples demais perto daquele castelo de luxo. E dentro dela, uma mulher estava sentada, amarrada numa cadeira, o rosto coberto por um pano sujo. Sua respiração era pesada, entrecortada, enquanto uma voz arrastada gravava um áudio que enchia a sala de angústia. Se alguém achar isso, por favor, saibam que Ana Elisa não é só vítima, ela é
ferramenta, mas também sofreu. Está presa nesse jogo maior. A voz parava, parecia se engasgar. Eles têm um menino, Ricardo. Ele não é só uma chave, é refém. O pai nunca soube do plano real. Ricardo engoliu em seco. A garganta fechou. Ele largou o celular como se queimasse. O menino soltou um soluço trêmulo e correu para ele, se agarrando no pai como se pudesse protegê-lo. Papai! A voz dos pequenos, tão pura e desesperada, fez o peito dele apertar. Uma dor que doía dentro, nos ossos. Foi quando a porta da sala se abriu, rápido, com força, e entrou Ana. Não Ana, Elisa, nem Beatriz. O filho, encolhido no canto, os olhos grandes e assustados, agarrou-se na perna dele. Antes que pudesse falar, a luz tremeu. E então, tudo apagou. O breu engoliu o cenário. O cheiro de queimado cresceu, vindo dos corredores. Passos rápidos, vozes sussurradas atrás das portas. Ricardo puxou o menino no colo, coração batendo feito tambor descontrolado. De repente, um clique seco. Luzes de emergência vermelhas piscaram, iluminando a sala com um brilho fantasmagórico. No espaço à frente, uma sombra se formou. Uma mulher parada, imóvel. Mas não era Elisa, não era Ana, não era Beatriz. Ricardo ficou sem reação, o coração batendo na garganta. No meio da fumaça e da confusão, as peças começaram a se encaixar, mas em uma imagem muito pior do que ele podia imaginar. Então, tudo isso foi um teatro? Ana, Elisa, Beatriz eram todas impostoras? Ele perguntou. Ela sorriu, um sorriso amargo. Todas as máscaras caíram só para o Senhor perceber que a verdadeira inimiga mora dentro dessa casa desde sempre. Sua família, Ricardo, sua própria origem foi fabricada com sangue e culpa. Você não é filho do Senhor Monteiro. Nunca foi. O tom mudou tudo. A voz dela afinou, cortando o ar pesado. A mulher que morreu no acidente era eu. Mas eu fugi. Troquei de lugar com outra criança. Você não é o herdeiro legítimo. E quem estaria disposto a matar para isso voltar à superfície? Ricardo sentiu o chão sumir. Por um instante, nada mexeu. Nada aconteceu. Então, um estalo. Um som seco vindo lá de cima, do andar onde a mansão toda começava a desabar, em cada fresta e rachadura espalhada no teto. Ricardo virou o rosto, tenso, e os olhos buscaram no escuro o motivo daquele barulho. Uma luz vermelha piscou na escada, iluminando um vulto que desceu rápido. Era ele,
O homem do telefone, que parecia controlador de marionetes. Aquele rosto frio que ninguém esperava ver ali. Agora parado na base da escada, sorrindo com uma frieza que congelava o sangue. Surpresa, Ricardo. A voz saiu mansa, mas cheia de ameaça, cortando o ar pesado. Não sou você pensando alto. Beatriz, que até ali se dizia policial, revelou seu próprio sorriso cinza. Ele sempre foi meu projeto, disse, passo a passo, aproximando-se com calma perigosa. A criança que eles roubaram, que eles mentiram, ele não era para ser rei, nem herdeiro. Era para ser sacrifício. A confusão virou um nó no estômago de Ricardo. O nó virou gelo. Ele olhou para o filho, para a casa, para todo aquele inferno que parecia nunca acabar. E então, tudo sumiu num clique aterrador. A luz da sala se acendeu. O ruído da fumaça desapareceu. Ele abriu os olhos. Estava no chão frio do quarto. A cabeça latejava. O menino não estava ali. Ana, o pai e Beatriz, nenhum deles aparecia. Ricardo piscou, confundido. Uma voz suave veio da porta. Uma mulher, diferente das outras, com um jaleco branco e olhos esperançosos, segurava uma prancheta. Finalmente acordou, ela disse, com um sorriso leve que foi uma faca na garganta dele. Onde eu estou? Ele gaguejou, os pensamentos ainda embaralhados. Você está em um hospital psiquiátrico, respondeu ela sem piscar. E tudo aquilo que você viveu, a mansão, o dinheiro, o assassinato, era um delírio, uma construção da sua mente atormentada. Na verdade, Ricardo, você sempre foi um paciente aqui, desde o acidente que matou sua família. Ricardo sentiu sua alma despedaçar. Meu filho, minha mãe, meu pai, a voz falhou, enquanto lágrimas escorriam. Eles não existem? Eles são memórias fragmentadas, máscaras criadas para você suportar a dor. A voz dela era calma, quase doce demais. Talvez seja a hora de enfrentar o que realmente aconteceu. Ele tentou se levantar, a luz do quarto cegando. A verdade era que nada do que ele viveu tinha sido real. Ou será que tudo estava acontecendo dentro da mente dele? O menino chorou em algum canto da memória, tão real quanto o frio da cama em que ele jazia. E a pergunta queimava. Se toda a história era um delírio, quem então era esse homem? Quem realmente era esse garoto? E o que tinha acontecido com a mulher de olhar firme que ele jurava amar? Enquanto a luz do quarto tremia e as sombras se fechavam sobre sua mente, Ricardo entendeu. Talvez o verdadeiro mistério nem fosse quem era Ana, ou quem era seu pai. Era quem, afinal, ele mesmo queria ser, ou quem sua mente desejava que ele fosse, antes de tudo desabar. E só havia um jeito de descobrir. Ricardo agarrou sua mão pequena, buscando algo na cena que o salvasse. Vai ter esperança? Perguntou, a voz quase um sussurro. A mulher sorriu, mas não um sorriso vazio. Um sorriso que carregava promessas tortas, difíceis,
mas reais. Sempre tem. O problema é que agora você conhece o preço. De repente, o celular vibrou no bolso do homem de jaleco. Ricardo viu o visor acender. Lá, a mensagem que ele já conhecia, mas que parecia um golpe novo. Olhe para o reflexo. A verdade não está onde você procura. Ele virou para a janela onde seu próprio rosto aparecia no vidro, mas distorcido. E atrás dele, uma sombra escura brotava. Uma silhueta que não podia identificar. Um vulto que não deveria estar ali. Ricardo engoliu seco, sentindo o nó apertar a garganta de novo. Sabia que não tinha terminado. Que a verdade, essa fera selvagem e cruel, ainda mordia forte. O mundo ao redor dele se obscureceu. A luz delicada da manhã tentando entrar pelas frestas das cortinas. Mas na mente de Ricardo só restava o eco do silêncio ensurdecedor e o peso imenso da dúvida. Quem ele era? Quem o controlava? E quem ele poderia se tornar? No final, uma coisa só era certa. O jogo estava longe do fim. E, numa dança de sombras, o leitor ficou parado, sentindo a mão trêmula, ter que fechar a história e esperar pelo próximo movimento dessa guerra invisível. E agora chega de esperar, porque você precisa se inscrever agora. Não deixe para depois, porque histórias como essa não caem do céu. E eu quero você aqui, firme, para as próximas reviravoltas que vão explodir sua mente. Esmague, sem dó, o botão de like. Seu clique é o que mantém essa máquina funcionando. Alimenta o algoritmo e garante que o canal cresça. Sem sua força, não tem história nem mistério. Inunde os comentários com tudo o que você sentiu. Choque, dor, teorias. Quero ler cada palavra, cada emoção. Tudo contado por você dá vida a este ciclo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho louco. Porque a verdade é assim. Só os verdadeiros fãs entendem o valor de manter o canal vivo e forte. Vem comigo. O próximo capítulo pode estar mais.